Será que citar Karl Marx na redação é uma boa? Minha nota vai aumentar? O corretor do Enem vai gostar? E aí, o que eu preciso saber sobre Karl Marx? Preciso entender também um pouquinho sobre quem ele é, o que ele falou. E quero uma frase, obviamente, quem sabe duas, para citar aí na redação do Enem. Aquelas que a gente deixa de cartinha na manga aí para não esquecer. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professor de português e redação aqui do Redação Online, a maior plataforma de correção de redação. E eu apareço toda semana para vocês com um vídeo novo, né? Mudamos o cenário, a gente tá sempre num lugar diferente, mas vídeo tem toda semana porque isso não pode faltar. E já aproveitando, porque eu não quero que você perca nenhum vídeo, deixe seu like, ative a notificação e fica por dentro do canal. Eu sei que você vai fazer o Enem ou outro concurso, né? Eu quero que você conte aqui pra mim também. Porque é muito importante, já que a gente é uma plataforma de correção de redação, poder entender essa necessidade, né? Você sabe que na nossa plataforma a gente corrige redação de concurso, redação de vestibular, redação do Enem. Porque a correção da redação, ela vai dizer pra você aquilo que você erra e ela vai dizer pra você aquilo que você já está muito bem. Então, corrigir a sua redação, a sua escrita de acordo com o que a banca vai pedir é muito importante, né? Corrigir com os corretores do Enem a sua redação do Enem é muito importante, tá? Então, se você sabe que um calinho no sapato aí é a redação, acesse o link aqui embaixo. Agora a gente vai falar de Karl Marx, tá? Para começar, qual é a importância de Karl Marx e por que as pessoas falam tanto nele e têm medo, principalmente medo de citar na redação? Primeiro a gente tem quem foi Karl Marx. Karl Marx é um sociólogo estudioso das causas socialistas, comunistas. Tanto que ele escreveu, né, o Manifesto Comunista. E aí, muita gente pensa assim, Chay, mas se o corretor da redação for capitalista, ele vai gostar que eu citei Karl Marx, que é comunista, socialista? E aí? Primeiro eu quero que você entenda uma coisa. O que é o capitalismo? O que é o socialismo? Em poucas palavras, porque eu não sou professora de história, mas eu consigo dizer que o capitalismo vai focar na questão de ter mais lucro, ganhar mais dinheiro, os empresários. Vamos pensar assim? 3 palavrinhas? E o socialismo vai pensar na divisão de lucros, na luta das classes e tentar diminuir aí as desigualdades sociais, assim como dar acesso, tá, a tudo que a Constituição garante de forma social, né? Diferente do capitalismo que vai pensar assim, bom, vamos pagar para aquilo acontecer. O socialismo vai pensar nessa questão mais social e a gente tem duas frentes, né, bem distintas, que a gente acabou de perceber bastante na história aí, até quando a gente olha as nossas últimas eleições, tá? O movimento histórico que acontece no nosso presente espelha muitas vezes movimentos históricos que já aconteceram. As revoluções vão voltando, se modificando, claro, se modernizando, mas essa luta de classes sempre existiu. E o que o Karl Marx tem a ver com isso? Karl Marx vai dizer pra gente, né, e defendeu, e foi atrás disso, estudou, né, a questão da luta das classes. Ele vai fazer uma divisão entre o burguês, aquele que é o empresário, e o proletariado, aquele que trabalha para o empresário, tá? E ele vai trazer também, assim, que o empresário, visando o lucro, fica cada vez mais rico. E o proletariado, que trabalha para que o burguês acumule fortuna, ou vai ficando mais pobre pela inflação, ou permanece estável, continuando pobre ou cada vez mais pobre, né? Não tendo parte nesse lucro que acontece lá com o burguês, beleza? Consegui entender mais ou menos quem é Karl Marx? Aí vem a questão, quanto que eu posso usar essa criatura, então, na minha redação? Faz sentido eu utilizar? Faz, cara, faz muito sentido. Primeiro por ser uma figura, tá? Muito importante da história, então você tem que colocar repertórios de pessoas que fazem muito sentido, de pessoas que têm respaldo, de estudiosos, de filósofos, de pessoas que têm, né, peso naquela área de estudo delas. Karl Marx é um ícone na sua área, então a gente não pode negar isso, por isso é possível e combina muito com os últimos 2 temas do Enem. Quando você pega a questão aí das comunidades, né, são tradicionais brasileiras, várias, né? A gente pensa
num tema voltado para a cidadania, acessos. Quando a gente olha para o outro tema do ano anterior, que foi registro civil, a gente pensa falta de acesso, permanência da pobreza ou até abaixo da pobreza, mas não uma ascensão de vida. Isso tem a ver o que com Karl Marx? Tem a ver a questão histórica dele defender justamente esse crescimento que não acontece, né? Ou essa igualdade. Pega uma frase dele aqui para você fazer mais uma base ainda, onde ele diz assim, ó, que a história da sociedade até aos nossos dias, a história da sociedade até hoje, até o presente, né? Quando ele escreveu isso, que foi lá de 1818 a 1883, que foi o tempo que ele viveu, a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Você vai dizer que o mundo, que o ser humano, ele vem desde a sua pré-história, desde que formou-se as sociedades, desde que esteve a noção de dinheiro, desde que esteve a noção de lucro, lutando pela... Aqui ele vai usar luta de classes, mas lutando por uma melhoria, né? Lutando por essa igualdade, por querer desmanchar quem tem muito, ou quem tem muito não poder mais fazer esse acúmulo enquanto a gente vai aumentando a desigualdade social no mundo. É interessante que vocês leiam também outras obras dele para conseguir estabilizar tudo isso que eu venho falando para vocês, né? Então eu quero deixar essa mensagem do burguês, proletariado, comunismo e capitalismo, tá? Que é muito importante. Quer mais uma frase? Mas uma frase que faz bastante sentido também aí para você citar, e é bom você anotar, que vai dizer assim: a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Então a história ela é cíclica, né? As coisas vão e voltam a acontecer e ela se repete. A primeira vez é uma tragédia, a segunda vez é uma farsa. Por que a gente vai dizer que a segunda vez é uma farsa? Porque poderia ter sido evitada, mas não se quis uma interpretação, tá? Então, Karl Marx é o ícone. Karl Marx precisa ser olhado com muito carinho na hora de fazer uma citação, independente se você concorda ou não. Você tem que ir atrás, tem que entender, porque isso ajuda você a entender tanto os movimentos econômicos quanto os movimentos sociais também, tá bom? Eu te espero, claro, com certeza, na nossa próxima aula. Ó, um beijo!